Hai, minasan, konnichiwa! Aqui é o Ricardo e hoje a gente vai falar de gostosuras, a gente vai falar de tempero. Na verdade, a gente vai falar o que dá aquele gosto especial para a comida, no caso a comida japonesa. Né? Cada país, cada culinária tem aquele gostinho especial, né? A comida brasileira tem o seu tempero, que a gente chama, né? A comida árabe. E a comida japonesa também tem esse gosto especial e a gente vai descobrir aqui o que dá este sabor. É um conjunto de temperos. É um conjunto de chomiryo, que eles chamam, que a gente vai conhecer os principais no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, isso ajuda demais o nosso conteúdo, faça isso, por favor. E vem conhecer o nosso curso completo de língua japonesa, o Nihongo Premium, para você aprender, mesmo se você não sabe nada, para você aprender até o avançado a língua japonesa de um jeito em que o processo é divertido. Você se diverte aprendendo, né, porque é um método muito prático, não se aprende um idioma sem ser através da prática. Dá uma olhada aqui, vem conhecer o Nihongo Premium. Então vamos lá, gente. Chomiryo. Chomiryo significa tempero ou condimentos, né? Temperos e condimentos. E o Japão usa uma quantidade grande desses temperos, desses condimentos, para dar aquele gostinho que a gente adora na culinária japonesa. Anotei aqui alguns deles, tá? O principal de todos, não tem, né? Todo mundo já sabe, é o shoyu. Shoyu, tá? Que é o molho de soja fermentada, tá? O molho de soja fermentada. Então, por ser um alimento fermentado, ele faz bem, shoyu faz bem, apesar de ter muito sódio. E muitas das receitas japonesas acabam substituindo o sal pelo shoyu, né? Porque ele já é bastante salgado. Então, esse é o tempero, o chomiryo principal. Existe uma trinca de temperos, de condimentos líquidos, muito usada para diversos pratos deliciosos japoneses. E aqui, ó, vou abrir um parênteses. Quando eu estou falando de culinária japonesa, eu não estou falando só do sushi e do sashimi. Inclusive, eu nem vou tocar muito neles. Vou falar mais dos temperos do dia a dia mesmo, tá? É um universo um pouquinho separado. Dificilmente um japonês vai fazer, faz. Mas ele não fica fazendo sushi muito em casa, né? É uma coisa mais separada. Então eu tô falando aqui da culinária mais caseira, os temperinhos ali do dia a dia, tá? Shoyu é o principal deles. Existe uma trinca de outros líquidos que são misturados com frequência para fazer diversos outros pratos. Um deles é o mirin. Mirin, tá? Que é um vinho de arroz que dá um sabor mais adocicado, uma coisa mais licorosa, que é muito utilizado e muito combinado também com o sake ou o sake, de um jeito mais polido, que é o que a gente conhece, né, como o sake japonês mesmo, aquela bebida fermentada de arroz, né? Então o sake, ele é utilizado, lógico assim, você pode utilizar um sake caro, mas não precisa. Você pode utilizar um sake culinário, né? Não é um sake que você vai degustar, mas ele cumpre o propósito de chomiryo, de tempero, tá? Então a mistura de sake, mirin e shoyu é muito comum como base de diversos preparos da culinária japonesa. Aqui a gente usa muito, não sei se vocês usam, mas eu acabo usando um pouquinho sim, ajinomoto, um tempero que confere umami aos alimentos, tá? E umami é uma palavra japonesa, esse sabor de algo saboroso, algo gostoso, foi descoberto, foi apontado por um pesquisador japonês e ganhou esse nome, que vem da palavra japonesa e significa algo gostoso, algo saboroso. O ajinomoto, né, é uma palavra, significa a origem do sabor, ele nada mais faz do que confere artificialmente, concentradamente, umami aos alimentos. Mas, né, na culinária japonesa do dia a dia, é muito comum você fazer uma extração de dashi. Você fazer um caldo, você dá uma temperada na água de uma maneira sutil, não vai ter um sabor. É diferente de caldo, né? Porque caldo a gente imagina aqui um caldo de legumes e tal, que já vem com muito sabor. Nesses preparos, não. Você mais coloca umami na água e ela se transforma como uma base para ser unida a outros temperos, tá? Para conferir o sabor final, tá? A culinária japonesa é muito famosa por empilhar camadas de sabor e você compõe um sabor final. E o dashi é uma extração. As mais comuns são de kombu, que é uma alga, então kombu dashi, né? Você coloca a alga kombu e faz o preparo, depois você a retira e trabalha com a aguinha que sobrou, com o caldo que sobrou, ou dashi de katsuobushi,
que são raspas de bonito, é um tipo de peixe que tem um preparo específico e você faz raspas desse peixe, você coloca essas raspinhas na água, depois você tira e trabalha com esse caldo que também fica rico em umami, tá? Então, dashi é um chomiryo, é um elemento da culinária japonesa que dá aquele gostinho todo especial. Muitos pratos que normalmente a gente faz com água normal, coloca uma água, depois coloca uma colher de shoyu, coloca... Se você substituir a água por dashi, o prato muda completamente, ele fica muito mais gostoso, porque é justamente a camada da gostosura que você está tirando se você só coloca água, tá? Dashi, muito, muito importante. Um outro tempero que eu tenho aqui em casa e que desde que eu comecei a comprar, eu nunca mais parei, não consigo viver sem, é o shitimi, que é vulgarmente chamado de pimenta japonesa, mas ele é mais do que isso, porque o próprio nome diz shitimi, né? Shiti quer dizer 7 e mi é o mesmo mi de umami, é sabor. Então são 7 sabores. São 7 especiarias, são 7 condimentos moídos, é um pozinho, moídos, né, e colocados juntos. Tem pimenta lá dentro, ele é picante, né, ele muitas vezes é usado como uma pimentinha para você colocar, né, você encara um pouco ele como pimenta, mas ele é mais rico do que isso, ele tem muitos outros condimentos dentro. Então, sugiro, recomendo ter um shitimi. Procura na internet que você acha para vender, é uma delícia. Aqui não é exatamente um chomiryo, mas é um ingrediente que não falta na geladeira de nenhum japonês, que é o miso. Miso, que é uma pasta de soja fermentada. Aqui no Brasil a gente fala miso, a gente põe um acento, né, no o, mas em japonês, né, com a pronúncia japonesa é miso, mas é a mesma coisa, tá? Pasta de soja fermentada, bastante salgada, faz bem para a saúde, é a base do misoshiru, tá? Que é o caldo, uma sopa de miso, muito presente no dia a dia, todas as refeições praticamente você pode comer misoshiro, tanto em restaurantes quanto em casa, e o miso pode ser usado em diversos outros preparos, e um dos preparos que eu mais gosto é berinjela com miso. Fica muito gostoso a berinjela molinha, com uma pastinha, um molhinho de miso e até katsuobushi em cima, fica uma delícia, uma coisa meio defumada, adoro. E assim, tem muita coisa que dá para fazer, que é muito gostoso, ele é muito rico em justamente umami. Um outro ingrediente, que ele próprio também não é um chomiryo, mas ele é um fruto da combinação dos chomiryo e vende muito pronto no Japão. Né, às vezes você pega já da geladeira, você guarda e você já só usa, já está pronto, que é o tsuyu, tá? Que é uma mistura, pode variar um pouco de receita para receita, tem versões caseiras dele, claro, mas é uma mistura, ó, de shoyu, mirin, dashi, pode pôr um pouquinho de açúcar, enfim, né, você faz uma combinação com essa base. Os que são vendidos, eles são concentrados muitas vezes, então você coloca um pouco de água para deixar ele um pouco mais diluído, e é muito comum você usar isso como um molho para comer soba, udon, né, que são tipos de macarrão japoneses, até com tempura, tonkatsu, né, ele é muito variado, tem uso muito variado na culinária japonesa, você pode comprar ele pronto. É uma delícia e é meio que já uma mistura, uma combinação dos chomiryo básicos da culinária japonesa, já pronto para você utilizar, diluir, enfim, tem vários usos. Um óleozinho, aqui também já não é mais chomiryo, é um óleo, que é o óleo de gergelim. Eu acho que eu tenho a impressão que nos últimos anos ficou um pouco mais popular aqui no Brasil esse óleo, mas não era tanto, na minha infância não tinha, nem depois, sabe, demorou para eu descobrir esse óleo no Japão e hoje também não pode faltar aqui na minha cozinha. Comi ele ontem, comi hoje, temperando coisa, que é um óleo delicioso, que em japonês a gente chama de goma abura. Goma abura, tá? Óleo, literalmente óleo de gergelim, tá? Goma é gergelim e abura é óleo. O torrado, tá, gente? Cuidado, porque vende aqui também óleo de gergelim puro, e o gosto não é tão bom. É quando ele é torrado que vem o gosto de óleo de gergelim mesmo, é um gosto bem forte. Ele não é um óleo comumente usado para você refogar coisas, né? Você não queima muito ele, você não deixa ele no fogo, você mais tempera, aromatiza, até ensaladas, né, estilo japonês e tal. É uma delícia e é muito utilizado na culinária oriental, de maneira geral, não só na japonesa, é muito utilizado na culinária coreana. Quando você come churrasco coreano, por exemplo, sempre tem um molhinho de óleo de gergelim ali,
ou na marinada do bulgogi, né, na culinária chinesa, etc. E para a gente terminar, não posso deixar de falar de wasabi. Wasabi, que muita gente confunde com raiz forte. É um pouco confuso mesmo, tá? Mas wasabi é a raiz da planta de wasabi, que a gente chama de wasabi aqui no Brasil. Mas muito daquilo que é servido para você verde no rodízio de sushi que você vai, tá longe de ser wasabi. Aquilo é mais um karashi, é uma raiz forte. Que aí sim é mais forte, é feito até usando corante, com a semente da mostarda moída e tal. Não é wasabi, mas muitas vezes a gente acha que é. Eu mesmo achei durante anos que fosse a mesma coisa, mas é um pouco diferente. Já o wasabi, de verdade, é a raiz dessa planta ralada, fica uma pastinha verde, ela é mais suave, ela não é tão, né, vem o punch, né, vem o apimentado, o picante, mas não é tão forte quanto o karashi, que é o que a gente mais consome, porque é um pouco mais barato. E tem um motivo para o wasabi ser caro, né, porque o cultivo dele é muito complexo e é muito dispendioso, você tem que cultivar essa raiz, essa planta, em água corrente, em água pura corrente, e depois que você colhe a planta e você pega a raiz, você tem que consumir aquilo coisa de um dia, que logo estraga. Por isso que eles fazem essa opção mais comum aí nos restaurantes por aí com semente de mostarda. Mas é uma raiz tradicional usada na culinária japonesa tradicional, portanto no washoku, né? Washoku, que é a culinária japonesa mais tradicional. E eu já vi em algum lugar, eu achei super interessante, que a raiz de wasabi, ela tem propriedades antibióticas, o que protegia o organismo dos japoneses de certas bactérias, de certas infecções trazidas pelo consumo de peixe cru de maneira natural. Por isso que eles comiam muito peixe cru sem o devido armazenamento e tal, porque o wasabi ali dava um jeito e matava, né, combatia algumas coisas ali. Tem que dar uma pesquisada, mas eu achei fascinante. E é uma delícia. Eu gosto tanto da raiz forte, tem gente que não gosta porque é muito forte mesmo, né? É muito intenso. Quanto o wasabi são dois temperos muito indispensáveis quando a gente pensa em comida japonesa. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido. Comam comida japonesa. Lembrem dos temperinhos a próxima vez que vocês forem num restaurante japonês. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima. Jané!